poucos ou quase nenhum empresário fala dentro do planejamento estratégico falar sobre a parte tributária. Fala sobre vendas, fala sobre gestão, fala sobre marketing, mas a parte tributária a gente não vê. Pensa muito no planejamento estratégico, como é que eu vou aumentar meu faturamento, como é que eu vou aumentar meu lucro, mas não pensa também que tem o maior sócio dele, que é o governo. O empresário que está me ouvindo aqui, ele vai saber disso, que toda vez que vai fazer uma renovação de CND, é um Deus nos acuda. Fala, meu Deus do céu, o que é que tem de pendência? Vou ter que parcelar, o contador vai ter que emitir a guia, e aí o cara vai, parcela de qualquer jeito. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar, podcast que busca trazer um pouco de conhecimento sobre liderança, empreendedorismo, empresas. E hoje eu estou tendo a honra de estar aqui com um amigo, um compadre, uma pessoa que é de meu círculo íntimo, né, de amizade, e que vai conversar com a gente aqui um pouco sobre direito tributário, né? É um cara que me ensina todos os dias um pouquinho, porque tem muito conhecimento para poder compartilhar, sabe realmente sobre os assuntos e traz para a gente uma clareza absurda, né? Até porque ele está empenhado em entender realmente a cabeça do empresário para poder entender a necessidade do empresário e trazer soluções de fato. Então, eu estou aqui hoje com o Sinésio, ele que atua há mais de 15 anos, né, no direito tributário. Ele é sócio de um escritório jurídico que já atua em Salvador há mais de 60 anos. Então, tem bagagem, sabe do que está falando e já atuou em grandes casos aqui da nossa cidade. Sinésio, seja bem-vindo. Obrigado. Por estar aqui trocando essa ideia comigo, com o nosso público. Antes de a gente começar, fiz uma breve apresentação sua, mas se apresente para quem está assistindo a gente. Não, beleza, pronto. Seguinte, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. Dizer que a honra é toda minha de estar aqui com você. Você é o irmão, você é um ídolo, você sabe disso, né? Eu admiro muito você. E é isso aí, velho. Eu trabalho no direito tributário já há mais de 15 anos, né? Exclusivamente nessa área. E o escritório, né? Nogueira Reis, já tem 60 anos, como você disse, e também de forma praticamente exclusiva no direito tributário, né? Então é algo muito difícil de você ver hoje em dia, porque o direito tributário em si é uma área bastante restrita, né? E um escritório poder viver, né, de 60 anos unicamente dessa forma é muito raro. Muitos escritórios que já puderam ser especialistas em uma área, eles acabaram expandindo para outras, porque realmente você fica focado em apenas uma, muitas vezes acaba não trazendo aquela rentabilidade que você esperava, né? Mas ainda assim nós conseguimos, ao longo desse tempo, permanecer fiel ao nosso dever e o que a gente ama, né? Que é o direito tributário em si. Sensacional. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a capacidade do escritório de realmente entender sobre o que a gente vai conversar hoje, do que a gente vai tratar hoje. E foco, ela é importante para que as empresas realmente se tornem excepcionais naquilo que se faz, né? Eu acho que não é nem só no direito. Em qualquer área, hoje, quando a gente vai analisar, as empresas acabam fugindo um pouco do seu foco central para poder tentar abraçar o mundo e perdem qualidade no meio do processo. E, não é porque eu te conheço, nem porque você está aqui, mas realmente aquilo que você faz é com muita qualidade. Mas vamos direto ao assunto, parar com essa rasgação de seda aqui, né? E entender pouquinho, trazer um pouquinho do conceito para quem está assistindo. E eu queria conversar logo com uma coisa que foi um papo nosso fora aqui do episódio, que foi sobre planejamento estratégico, né? Então, a gente sempre está em rodas com outros empresários, com outras pessoas, e a gente ouve muito falar, né? Planejamento estratégico, fiz o planejamento estratégico da minha empresa, e poucos ou quase nenhum empresário fala dentro do planejamento estratégico falar sobre a parte tributária. Fala sobre vendas, fala sobre gestão, fala sobre marketing, mas a parte tributária a gente não vê. E qual é a sua visão com relação a isso, irmão? Irmão, você já foi cirúrgico, né, no que você disse. De fato, os empresários, acredito, não sei se no Brasil, né, mas falando aqui, os empresários baianos, eu sinto que negligenciam um pouco essa questão do direito tributário, né? Foi como você disse,
pensa muito no planejamento estratégico, como é que eu vou aumentar meu faturamento, como é que eu vou aumentar meu lucro, mas não pensa também que tem o maior sócio dele, que é o governo. Então, o governo, quando ele vem, né, o leão, que costumam falar, ele dá uma bocanhada forte, né? Então, os empresários não estão se preparando, né, na sua grande maioria, acredito eu, para ter essa assessoria, né, esse cuidado também, o planejamento estratégico tributário, que é o quê? Não basta você só ganhar mais, mas também você tentar diminuir sua carga tributária, né? Porque, às vezes, você passou anos com sua empresa, ganhando dinheiro, aumentando o faturamento, aumentando suas vendas, mas recebe um auto de infração de milhões de reais e acaba travando toda a sua operação. Inclusive, tive um caso de um cliente que atua no ramo de pescados, que ele tem uma empresa há muitos anos e acabou tendo uma atuação de mais de 24 milhões de reais de ICMS, depois teve uma outra de imposto federal também, tudo. Então, assim, do nada, entre aspas, ele ficou com um passivo tributário de quase 50 milhões de reais. Entendeu? Então, um cara que passou a vida toda ali trabalhando de forma correta e ali do nada ficou tendo um passivo desse, até parecendo que ele estava sonegando. Mas não, às vezes são interpretações diferentes. Equivocadas sobre alguma situação. Alguma situação, e aí, nesse caso mesmo dele, desse auto de infração de 24 milhões, a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito, conseguiu reduzir para algo em torno de uns 5 milhões, entendeu? Então, ainda assim, ficou pesado, mas como o porte da empresa é grande, conseguiu absorver isso, mas ainda assim tem gente que não consegue. E aí você acaba jogando seu trabalho todo de uma vida fora, ou então tendo que mudar toda a operação, fechar aquele CNPJ para poder abrir um outro, passar toda a operação de uma empresa para outra. Então, tudo isso é uma dor de cabeça que poderia ser evitada se você tivesse uma assessoria tributária, né, para poder focar. Então, Sinésio, você acha que a negligência que parte dos empresários, alguns empresários têm, vem exatamente da falta de entendimento, de conhecimento sobre esse universo do mundo tributário? Sem dúvidas, irmão. Mas é aquela coisa, se você não entende, se você tem dificuldade exatamente por conta de ser algo complexo, mais um motivo para você ter uma assessoria nessa área, né? Porque muitas vezes a empresa tem uma assessoria trabalhista, tem uma assessoria civil, consumidor, mas a tributária ela simplesmente negligencia. Ou então faz o quê? Já tem um escritório que atua em várias áreas, digamos assim, e aí inclui a tributária junto, né? Mas não é. A mesma coisa de Nogueira Reis, digamos assim, que começar a querer atuar em consumidor, em trabalhista, não é nossa praia, entendeu? Então, nós temos 60 anos de história nesse ramo. Então, é diferente, né? Você pode, na hora de você realizar uma assessoria, tende a ser diferente, né? Porque você está com um especialista. Mas o que eu digo é o seguinte, tem a pessoa que sabe que não sabe, e essas são as pessoas que vão contratar uma assessoria jurídica e vão buscar uma assessoria tributária. E tem aquelas que não sabem, que aí que é o pior. É o perigo, né? Porque hoje, como é tão complexo, eu vejo que existe um direcionamento muito por... Bota no simples aí e resolve. Bateu o faturamento, bota outro simples e aí você divide o faturamento. Ou pior ainda, que eu já vi bastante na minha época que eu trabalhava de vendedor porta a porta, que era... MEI. Faz um MEI no nome da mulher, um MEI no nome da mãe, um MEI no nome da esposa, um MEI no nome da filha. E o cara vai vivendo assim porque falaram pra ele. E outra coisa também que eu vejo muito, né? Que é a questão de você atribuir à contabilidade o papel de fazer essa gestão tributária, né? Como é que você enxerga esse modo de pensar do empresário brasileiro? Seria o próximo ponto que eu iria falar com você, que é exatamente isso, que os empresários, eles confiam muito no contador que tem. E tão certo, o contador, de fato, hoje, eu sempre falo, você tem que começar a sua empresa por esse questão de planejamento estratégico, mas você tem que pensar muito bem na sua contabilidade, porque um contador ruim, né, ele pode destruir sua vida, a vida de sua família. Então, é importante você estar com um contador que você sente firmeza e é aquilo. Por mais que ele seja o melhor contador, ele não é um advogado tributarista. Assim como eu, como advogado tributarista, não sou contador. Então, não adianta eu querer entrar na seara do contador, assim como também não adianta ele querer entrar aqui na seara. Mas, muitas vezes, o empresário ele faz o quê? E como ele quer reduzir custo, né? Ele vê isso como um gasto, não vê isso como um investimento. Ele fala o quê? Não, contador, na moral, cuida aí, faz uma defesa para mim no âmbito administrativo, tudo, e acaba se prejudicando.
né? Então, já tive casos já de que a contabilidade que fazia todo esse processo, aí precisou perder um prazo para que aí a empresa falasse, não, agora eu vou contratar uma pessoa mesmo, um escritório para fazer isso. Porque até então estava rodando e tal. Por mais que o escritório de contabilidade tivesse até bastante experiência, porque dentro lá dos contadores tinha um que estava formando em direito. Sim. Então, as peças muito bem feitas, tudo, mas não era igual a um... Tava se formando ainda em direito, Tava se formando, né? Pô, mas sim, esse é o mal do estudante de direito, pô. O cara tá na faculdade e já tá querendo dar carteirada até no presidente da OAB, fica complicado. Mas é realmente muito, assim, as peças bem escritas, mas a efetividade daquela condução ali acabava não tendo o efeito positivo, né? Então, de fato, é importante a gente ter em mente que o contador e o advogado, eles trabalham de forma conjunta, eles se complementam, né? Eles não têm, cada um precisa atuar de forma exclusiva. Inclusive, meu pai, ele sempre é professor de direito previdenciário há 40 anos, tudo, ele sempre bateu muito nisso, que ele foi auditor da Receita Federal, né? Sim. Durante acho que uns 30 anos. Então, ele sempre bateu nisso, de que um erro forte da empresa é o quê? Quando recebe uma fiscalização, é o contador que toma conta dessa fiscalização. Então, responde às intimações, manda documento, faz tudo isso. E ele sempre falou, o advogado já tem que começar desse momento, porque o auditor ele vai traçar a linha da fiscalização. E o advogado, ele estando presente, ele já vê aonde que o auditor quer chegar. E aí, aonde vai dar aquele problema. Onde vai dar aquele problema. Então, você já consegue traçar uma estratégia jurídica para se defender, ou então já falar com a contabilidade, aí, já vai separando essa documentação que a gente precisa apresentar para a defesa. Então, já vai, né? Então, meu pai sempre falou isso, que é importante o contador e o advogado sempre trabalharem em conjunto, porque dessa forma a probabilidade de você ter um êxito numa defesa é muito maior. É aquela questão de andar de mãos dadas. O contador e o advogado tributarista, eles têm áreas que se conectam, mas cada um dentro da sua especialidade. Perfeito. Né? E aí você não pode querer que o contador ele resolva questões que são estritamente da parte jurídica, assim como o contrário, né? Não tem como, não existe essa expertise. E eu acredito que existe uma falha muito grande. E eu falo isso por experiência própria. Eu já tive vários problemas com relação a tributo, a autuação. E antes da gente realmente começar a se aprofundar, trocar ideia, conversar sobre isso, na minha cabeça era, manda pro contador. Se foi ele que fez a guia do imposto, ele também tem que resolver essa zorra que tá errado, né? Se, ele entende como é que lança, ele tem que entender o que foi que ele lançou errado para poder justificar aquilo. E na maioria das vezes, o que ele vai é pelo caminho mais fácil. Tipo assim, beleza, paga essa multa mesmo aí, porque estava errado, e você não me mandou uma documentação, e às vezes, pelo que eu tenho aprendido ao longo do tempo, sempre tem alguma coisa ali que você pode ajustar para você diminuir a questão do custo, não é isso? Não, perfeito, perfeito. Você disse algo também muito bem pensado, né? Que os contadores acabam muitas vezes, uma coisa que você falou, mantendo a empresa no Simples Nacional, né? Então, vou manter no Simples Nacional, porque no Simples Nacional eu não tenho um monte de obrigações acessórias, né? Eu só emito uma guia, o DAS, faz o pagamento e minha contabilidade está feita. Agora, já quando você vai para um lucro presumido, lucro real, já tem outras obrigações acessórias envolvidas, tem mais complexidade e tudo. E por mais aprofundado. Mais aprofundado. Então, muitas vezes, assim, o contador fala, rapaz, essa empresa aí, se for para o real, não vai conseguir dar conta das obrigações. Sim. E aí eu sempre rebato isso, falando que se a gente ficasse pensando sempre dessa forma, as empresas nunca vão sair do Simples Nacional. Por mais que o lucro real seja melhor para elas, quem trabalha com um lucro ali muito apertado, uma margem bem apertada. Então, muitas vezes, o lucro real é importante. Porque o que é o lucro real? É você ter o seu faturamento, deduzir os seus gastos e, no final de contas, ver só o que de fato você teve de lucro e, a partir dali, você fazer a tributação depois de renda, da contribuição social sobre o lucro, né? E o PIS/COFINS ele vai incidir sobre um todo, tudo bem. Mas, muitas vezes, você também tem os créditos que você pode obter e, com isso, reduzir sua base de cálculo e, consequentemente, sua tributação, né? Agora, é algo muito complexo, né? E, às vezes, fica mais fácil exatamente falar, olha, vamos dessa forma mesmo, porque assim, quer não, o empresário que está arcando com aquele tributo a mais, né? Sim. Então, acaba que... Mas o que é que eu tenho visto? Eu não diria nem que é muito complexo. Eu
eu diria que é um pouco mais trabalhoso do que o simples. Porque às vezes você vê situações que, pô, tá na cara lá, velho. O cara tem um faturamento que não condiz mais com o simples e mesmo assim ele tá no simples. Né? E ele nem para poder analisar e fala assim, mas beleza, mas se eu mudasse aqui de tributação, o que é que aconteceria com aquele custo que eu tenho de imposto mensal? Né? Porque tem várias coisas que vão incidir dentro do processo. E aí você comentou até um ponto que eu achei interessante, que é assim, o empresário ele não enxerga o investimento no jurídico tributário, ele enxerga como um custo. E me diga, quais são os problemas acarretados por uma empresa que não tem essa assessoria contínua ali Meu amigo, são vários, né? Vários problemas, né? Mas, assim, eu posso te contar que hoje, assim, particularmente horas atrás, eu enviei uma proposta para uma empresa do ramo de supermercado, né? Que na sexta-feira recebeu uma ligação de uma pessoa que trabalha na contabilidade dessa empresa, que já trabalhou na contabilidade de uma outra empresa que a gente presta assessoria. Sim. E aí ele lá conversando internamente na nova empresa falou, rapaz, acho válido a gente ter uma assessoria tributária, porque na outra empresa rodava muito bem, entendeu? Acredito que seja legal. E aí ele me ligou, pediu uma proposta e agora mais cedo nós enviamos a proposta exatamente nesse sentido, para poder fazer essa assessoria estratégica tributária, né, mensal, para evitar os riscos, né? E aí, inclusive, essa empresa, um fato importante, ela teve uma autuação de R$2 milhões de ICMS, referente à questão de estoque, esqueci agora o nome. Levantamento quantitativo de estoque. Sim, sim. E o que seria esse levantamento quantitativo de estoque? Quando o estoque não bate com o que tem de verdade. Não tem de verdade, exatamente. Então, o que é que acontece? O auditor ele fala, entrou aqui tantas mercadorias e saiu menos do que deveria. Então, você está fazendo uma omissão de saída, consequentemente, ele lhe tributa por essa omissão. Sim. Mas, na verdade, o que foi que aconteceu em muitos casos? Caixa de fósforo. Quando você atua como atacadista, digamos assim, atacadista e varejista. Então você compra a caixa de fósforo que vem em unidade, ela vem numa caixa com 6 unidades, vem numa caixa com 15 unidades, e aí você compra nisso, só tem que você vende a unidade, você não vende necessariamente tudo. Aquele pacotão. O pacotão, você vende separado, você vende cerveja, você compra o pack ou você compra a unidade, entendeu? Então, quando você vai fazer todos esses códigos, o encontro deles, você percebe que não está batendo por conta disso. Então, tem que ser feito um trabalho bem minucioso para poder identificar que essas omissões que foram encontradas aqui, na verdade, não são omissões. Foi apenas a questão aqui do ajuste da escrita, né, que não estava adequado. Então, você demonstrando isso, você consegue mostrar para o auditor que não teve omissão. Né? A mesma coisa aconteceu também com essa empresa de pescado. Sim. Que eu te falei que teve uma atuação, né, de 24 milhões, em que ela adquiria bastante os pescados de fora da Bahia, e aí de fora da Bahia o peixe vinha com outro nome. Então, vamos assim, pescada amarela. Sim. Ele comprava com pescada amarela, mas no mercado interno aqui na Bahia, o nome não é pescada amarela, é peixe amarelo, digamos. Sim. Então, ele dá uma entrada de toneladas de pescada amarela e não saía nada. Então, cadê? Né? Então, você tem que fazer todo esse trabalho, né, para demonstrar. Então, um trabalho denso, e aí nós conseguimos, em relação a essa empresa que pediu a proposta, conseguimos reduzir de 2 milhões para 37 mil. Né? Então, um trabalho, acredito também, como foi algo recente, eles podem ter conversado internamente sobre isso, até para, de repente, buscar uma assessoria tributária nesse sentido. Né? E tem outros casos aqui, vários, mas também um que chamou bastante atenção foi uma outra empresa do ramo do supermercado que a gente presta assessoria também. Eu até te perguntar sobre deixa eu ver se você vai falar o mesmo caso que eu ia te perguntar. Sim. Mas jogue duro aí. Pronto. É o seguinte, essa empresa ela não era cliente nossa e chegou no escritório com um pepino bem grande que ela havia alugado, nosso contrato começou em 2011, e ela alugou um imóvel no qual já existia um supermercado anteriormente. Então, alugou, já tinha a estrutura, então é melhor, né? Pega o ponto, né? Pega o ponto, tá tranquilo. Pegou tudo certinho e a empresa que ficava lá já tinha anos e anos sem pagar tributo. Sim. Então, o passivo tributário dela
era gigantesco. Eu acredito que seja acima de 100 milhões de reais. Né? E aí, num belo dia, uma dessas execuções fiscais foi feita a citação através do oficial de justiça. Então, o oficial de justiça foi lá e aí falou, olha, a empresa tal eu não encontrei. Agora encontrei esse mercado aqui. E aí certificou isso no processo. Quando certificou, a procuradoria, que já não vinha tendo êxito em nada, para poder pegar dinheiro, nada, falou, pô, ó juiz, sucessão empresarial, vamos cobrar desse, porque mesmo ramo adquiriu, né, o ponto, adquiriu os clientes, tudo, e aí o juiz foi lá e deferiu. Quando o juiz deferiu, criou um precedente. E aí ele pegou esse precedente, saiu jogando nas outras execuções fiscais, e da noite para o dia, essa empresa que até então não era nossa cliente, sim, ficou com um passivo de 50 milhões dos outros. Caramba, velho. Imagine, aí o empresário chegou lá, é doido, né? Coisa de maluco. Coisa de maluco. Rapaz, eu ando tudo certinho, eu faço tudo certo. E aí eu assumi 50 milhões de outro, pô, não faz sentido, né? Então, foi ali que começou a nossa assessoria tributária, lá em 2011, mas poderia ter sido evitado. Porque, até contratualmente falando, você poderia deixar amarrado. Falar, olha, vou alugar aqui, mas se der um problema... Tudo que vier antes. Tudo que vier... Assim, se eu tiver algum tipo de problema por conta disso, você vai assumir, né? Então, não teve esse cuidado à época, mas graças a Deus, né, e ao nosso trabalho, claro, nós conseguimos hoje, já depois de 14 anos de atuação, sim, já praticamente tiramos... Dos 50 milhões hoje, deve estar faltando aí uns 10 milhões, mais ou menos. Ainda discussão mais com decisões para anular tudo. Errada, mas desde o início, né? Mas entenda, poderia ter gerado, né? Se você não fizer um trabalho muito bem feito para demonstrar, para você também despachar com o juiz, despachar com o desembargador, explicar tudo direitinho, né? Aí às vezes você não tem esse tato, e pode acabar gerando uma coisa que não deveria existir, entre aspas, mas poderia ser mantido. Sim. Né? E aí ia ser um prejuízo Imagine. Absurdo, né? Agora, uma coisa que me vem na cabeça é que está conversando aqui e inevitavelmente você fala de cifras que são extremamente Sim. grandes. E aí, com certeza, quem está assistindo a gente agora deve estar perguntando, pô, mas então, esse planejamento, essa assessoria tributária é só para empresa grande? Não. Pode até ficar parecendo, né? Mas não. Dizem, né? Os especialistas, né, tendem a dizer sempre que tudo começa desde quando a sua empresa ainda está pequena, né? Porque é você criar essa mentalidade, né? De você... Vou pagar... A carga tributária no Brasil é muito alta, né? Todo mundo só vive reclamando. E ainda tem uma mudançazinha que vai acontecer próximo ano, que a gente nem vai se aprofundar agora. Aqui, né? É um tema para a próxima, né? O próximo podcast. Dá um tema para mais um podcast. Não, sem dúvidas. É a reforma tributária, né? Que a lei complementar foi editada agora, publicada em janeiro desse ano, né? 544 artigos para poder tornar... Pouca coisa. Tornar esse manicômio tributário aí um pouquinho pior, né? E aí, de fato, além desses 544 artigos, ainda vai ter regulamentação. Tem um outro projeto de lei também que já está em tramitação em Brasília para poder vir outros artigos também da reforma. Então, será algo bem complexo mesmo, que é mais um ponto que os empresários têm que mudar, né? Tem que pensar. E aí, a gente estava falando mais cedo sobre essa questão da contabilidade junto com o jurídico, você está vindo a reforma tributária e tudo mais. No dia a dia, o que é que muda de fato para uma empresa que tem o jurídico, tributário e a contabilidade andando de mãos dadas? O que é que você vê no dia a dia de ações mesmo? Como é que funciona ali o processo? Sim. Na verdade, já tem muitas atuações desse tipo, né? Que é essa assessoria estratégica que a gente presta, que é exatamente ter esse contato mais próximo com o contador do cliente. Né? Sim. Porque muitas vezes... Vocês conversam direto com o contador do cliente? Diretamente. Já tem o WhatsApp, já tem o telefone, toda hora recebe ligação dos contadores. Você tem lá o telefone de 5, 6 contadores da empresa, né? Porque às vezes fala com um, aí o outro já liga para você, não, já falei com fulano, já isso. Então, você tem esse tato como se você estivesse lá internamente mesmo. Você é um jurídico externo, mas é como se você estivesse ali internamente, porque esse é o nosso serviço que a gente presta, né? Uma coisa bem profissional, bem dedicada e bem exclusiva, né? Então, não é o caso do empresário fala com o contador, fala com o jurídico. Sim. Né? Tipo assim,
se resolvam aí, tragam minha solução. Exatamente, né? Exatamente isso. Então, tem a tendência que você tenha resultados melhores com isso, né? Porque eu já sei conversar com o contador já tem a liberdade de falar comigo, eu já sei o que pedir para ele de forma antecipada, tudo isso. Então, a gente consegue criar estratégias melhores do que eu chegar de paraquedas, vamos dizer, você é empresário, você recebe uma alta de inflação lá de milhões e do nada eu chego de paraquedas para conhecer seu contador, às vezes, porra, lá vem esse advogado, rapaz, falar, me pedir documento, me pedir isso, então... Atrapalhar meu trabalho. Meu dia a dia, entendeu? Pô, isso aqui eu não ganho para isso, entendeu? Então, assim, não recebo para fazer isso aí. Então, assim, facilita bastante e o resultado que a gente tem, né, com isso tende a ser sempre melhor, né? De fato, inclusive, esse ponto importante que você citou, que o empresário ele deveria ver essa assessoria, como a gente chama, de seguro tributário, né? Que seria o quê? Você tem uma previsibilidade de que você vai pagar aquela quantia e vai ficar despreocupado, né? Que, olha, minha empresa está sendo bem cuidada, está sendo vista de acordo com as normas tributárias, vou ter uma orientação, se vier a ter uma fiscalização, ele vai estar acompanhando, se gerar uma alta de infração, ele já vai saber como defender com a minha equipe de contabilidade, e isso você trabalha com a previsibilidade. Né? Porque você vai pagar todo mês, você paga aquele valor, independentemente do que venha. Então, se vier alta inflação, como a gente falou desse caso aí, Sim. 24 milhões. Da noite para o dia, o empresário tem que pagar, tem que arcar honorários para poder fazer jus resolver esse problema. A um processo desse de 24 milhões. Então, é uma cifra alta, né? É uma cifra baixa. Então, acaba quebrando, digamos assim, ali o fluxo de caixa da empresa. Se não for bem estruturada, acaba se prejudicando. Sendo que ela poderia ter uma previsibilidade e, além disso, está anotando com assessoria, né? Então, você resolve dois problemas. Você tem uma assessoria a um preço previsível, né? Então, por isso que a gente chama de seguro tributário. Sim, não. O empresário, o planejamento é de tudo, né? É você saber exatamente aquilo que vai acontecer, minimizando riscos. Exatamente. Minimizando riscos. E não só isso, a gente conversa muito sobre diversos assuntos quando o assunto é essa questão tributária, né? E eu acho engraçado que é um universo absurdamente grande. Porque é IPTU, e tem tese para IPTU, tem tese para energia, tem tese para tributos pagos de forma errada, porque existe uma cadeia de tributação diferente. São um universo de teses para poder diminuir... me corrija se eu estiver errado. Sim. Diminuir o impacto dos tributos dentro da organização. E aí, o que eu percebo o empresário, hoje em dia, ele não tem nem noção da quantidade de dinheiro que ele deixa na mesa no meio desse processo, né? Então, só por essas coisas que eu já falei aqui, né? Cobrança de IPTU indevida, cobrança de conta de luz indevida, porque tem uma tese que... Como é que você enxerga isso, velho? Desse dinheiro que o empresário deixa na mesa por falta de conhecimento, né? Foi o que a gente estava falando mais cedo aqui, né? De que ele pensa muito no planejamento estratégico do negócio, mas não pensa no planejamento estratégico tributário, né? Então, se ele conseguisse aliar os dois, seria o melhor dos mundos, porque ele estaria ganhando mais dinheiro e pagando menos em tributo, né? Ou então correndo o risco de não pagar o tributo de forma equivocada, né? Então, você falou aí de IPTU, né? Tem um caso, até já comentei isso com você, já numa oportunidade, de uma empresa que ela também não era assessorada por nós, e teve um problema, não de IPTU, mas teve um outro problema. Ela nos procurou, nós fizemos o trabalho e, com a minha expertise, né? Eu ia perguntar dela, mas fiquei sem saber se poderia falar sobre esse tópico aí. Mas ainda bem que você trouxe, porque esse caso é interessante pra caramba. E aí, rapaz, o que acontece? Nós fomos, eu fiz esse trabalho, falei, peraí que eu vou dar uma olhada aqui na alteração contratual da empresa. Então, eu vi lá a alteração e vi que tinha tido uma integralização de alguns imóveis. E aí eu fui pegar a inscrição por inscrição para olhar. E numa dessas inscrições me chamou a atenção que o imóvel estava avaliado pela Prefeitura de Salvador em 160 milhões de reais. E aí eu falei, porra, não é possível aqui em Salvador tem um imóvel nesse preço, 160 milhões de reais. E aí eu falei, mandei um e-mail mandou um e-mail, né, para o empresário, lá para o jurídico, na verdade, né, porque é uma empresa grande. E aí o jurídico falou, não, pô, é isso mesmo. Eu falei, pô, ainda fiquei inconformado. Eu falei, não, pô, me manda um laudo de avaliação se vocês tiverem, me manda uma certidão de ônus, manda o que você tiver aí desse imóvel,
para poder dar uma olhada. E aí, nessa, quando eu estava analisando a certidão de ônus do imóvel, eu percebi um termo que eu falei, rapaz, inacreditável. Né? Então, assim, aquela coisa, quando você acha um ouro em pó, digamos assim, sim, você fala, rapaz, olha o prejuízo que essa empresa está tendo por um desconhecimento. O que foi isso? Né? Esse imóvel em que ela hoje está, ela já aluga há mais de 20 anos, ela pertence a uma entidade sem fins lucrativos. E essa entidade, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6, a linha C, ela tem imunidade tributária de IPTU. Né? E aí, mesmo o fato de esse imóvel estar sendo alugado a um terceiro, a uma empresa, se ele reverter esse valor que recebe de aluguel para os fins da instituição sem fim lucrativo, ainda assim o IPTU não deve ser cobrado do locatário. Sim. E nessa brincadeirazinha, digamos assim, que a gente identificou. Pagava quanto lá de IPTU por ano? O IPTU hoje, em 2025, está 2 milhões e 400 mil anual. Né? Então, bote isso aí para 20 anos atrás, aí uma média de 2 milhões. Ele pagou 40 milhões de reais. Sendo que a gente conseguiu entrar com a ação, ainda não finalizou, mas já tivemos decisão liminar favorável, tudo, de que a ação, o valor da causa foi 13 milhões de reais. Então, ele vai conseguir recuperar 13, mas... E deixar de pagar daqui para frente. E daqui para frente ele não vai ter esse custo. Esse ano, inclusive, ele já não pagou. Porque a liminar está vigente, ele já não pagou 2 milhões e pouco esse ano. E a tendência é que, se a sentença se confirmar, ele nunca mais vai pagar IPTU relacionado a isso. Mas você fala assim, mas, pô, tudo bem, você chegou, conseguiu recuperar os últimos 5 anos, tá tudo certo, então. Não, porque o contrato, como eu disse, já havia mais de 20 anos. Então, 15 anos perdidos. 15 anos a 2 milhões, 30 milhões de reais jogado fora, que não era para ter pago. E isso, se tivesse uma assessoria lá, quando começou, com a decisão do STF, com tudo, você fala, olha, isso aqui não é para estar cobrando, não. Vamos entrar com ação aqui já para a gente já evitar essa cobrança de IPTU. E olha o quanto que seria economizado por conta de um gasto, né? E não investimento. Sensacional, porque você começou falando assim, eles entraram na nossa assessoria por conta de um outro problema e a gente identificou uma solução e uma parada que não estava nem visível para o cliente, que foi aquilo que eu comecei falando, né? Tem o cara que sabe que não sabe e o cara que nem sabe que não sabe. Que é o pior ainda. Então, ele estava pagando a parada que nem precisava. Nem dentro da estrutura dele financeira, não era para existir aquela linha de IPTU. E ele estava pagando isso, e graças à assessoria jurídica... E aí pense... Especializado, porque assim, eles têm assessoria jurídica interna, tem um jurídico interno. Sim. Mas o jurídico interno não é especialista em direito tributário. Não tem como... Eu sou especialista em direito tributário, pô. Eu falo sempre, não me perguntar de outras áreas, não, que eu não sei. Posso saber o basiquinho ali e tudo, mas não vou me aventurar. Inclusive, ação mesmo de... você faz essa ação aqui para mim, amigo, ou então família. Eu falo, rapaz, não posso. Nem posso, nem quero. Sim. Porque eu não quero te prejudicar. Porque nem sempre eu vou ter o conhecimento, né? Não vou ter a expertise da área. Então, assim, uma amiga mesmo, ela teve um problema. É bagagem, né? Tipo, já vivenciei tanta coisa que eu já sei por onde ir. Mas foi exatamente isso. Esse foi o ponto. Essa questão da entidade sem fim lucrativo, a gente já tinha feito um processo para um outro cliente. Sim. Então, a gente já sabia que existia essa tese, já existia essa discussão, entendeu? Então, por isso também que a gente conseguiu identificar de forma mais rápida, entendeu? Então, assim... Muda o jogo. Muda o jogo, entendeu? Assim, o fato de... mas eu tenho meu jurídico. Beleza que você tem o seu jurídico, mas ele não é especializado, entendeu? Então, ele não adianta. Então, como você acha que tem um jurídico, mas ele é para determinados assuntos, mas não aprofundado naquela determinada questão. Não vai ver o detalhe. Não vai ver o detalhe. O que você viu ali no processo foi o detalhe. E aí que mora. Né? E aí que mora. E aí eu trago aqui do mesmo jeito que essa empresa, que é uma empresa grande, ela com um jurídico interno, ela conseguiu comer mosca Vou me diminuir aqui, tá? Uma coisa simples. Sim. Imagine o que é que não pode ter dentro da sua empresa. As oportunidades que não podem ter ali, que você pode estar perdendo numa expansão, num processo ali de mudança de estado, num processo de até contratação de um fornecedor diferente, né? Isso tudo pode estar influenciando dentro da sua empresa, por isso que é importante você ter a noção, você como empresário ter a noção que uma assessoria jurídica tributária muda
o jogo. E até um outro ponto, além do IPTU, a gente conversou sobre a questão da transação tributária, né? Explica para a gente aí, de forma simples, o que seria uma transação tributária e as outras questões até que você colocou, né, do CND e tudo mais. Pronto, seguinte, só fazer um adendo em relação a essa questão aí ainda do caso do IPTU, né? Você falou que foi uma coisa simples, né? De que influencia a empresa. E aquela coisa, ainda bem que a empresa, esses 2 milhões, digamos assim, não fizeram falta para ela. Ela é uma empresa grande. Verdade. Mas imagine num pequeno negócio isso. Tem gente aí que está tendo que fechar porque está pagando porque imposto errado. Porque está pagando imposto errado. Imposto não deveria nem estar pagando. Tirando aqueles que estão pagando a maior. Entendeu? Então, é o que você falou. Só para empresa grande? Não, pô, empresa pequena. Porque 2 milhões para ele corresponde para uma empresa pequena a 2 mil por mês, a 20 mil por mês, que faz uma diferença, né? Proporcionalmente falando, é o mesmo impacto. Sim. Né? Então, por isso que é importante, né? Você ter. E aí, uma outra me veio aqui à cabeça, essa questão de. A gente falou de IPTU, antes de entrar na transação, é o ICMS também. Sim. Né? Que final do mês passado, a gente deu entrada no cumprimento de sentença, que chama, que é quando a sentença transita em julgado, aí você entra com cumprimento de sentença para executar o que lhe foi reconhecido de direito, né, no processo. Então, essa ação da energia elétrica, ela é o quê? Lá em 2015, a gente entrou em contato com na verdade. Essa empresa, ela já era nossa assessorada desde 2011, né, conforme a gente comentou aqui, e aí a gente viu a oportunidade de que estaria pagando ICMS sobre a energia elétrica a mais. Porque a energia elétrica, a alíquota do ICMS, ela era de 27%. Que era os 25% mais 2% do adicional do Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, o que é que acontecia? A energia elétrica é um produto, uma mercadoria extremamente essencial, e o governo tratava ela como se fosse supérflua, né? Porque assim, estava a mesma alíquota de bebida alcoólica, a mesma alíquota de perfume, a mesma alíquota de cigarro. Então, pô, não tinha sentido, né? Porque um dos princípios que regem o ICMS é o princípio da seletividade, né? Que é o quê? Você vai tributar mais aqueles produtos supérfluos e tributar menos aqueles produtos essenciais, né? É tipo o que aconteceu agora recente com a questão da gasolina, né? Que zerou o ICMS nos estados para poder facilitar... Gasolina não, combustível em geral, né? Sim. Então, o que é que acontece? Nós entramos com a ação lá em 2015 para poder reconhecer esse gap aqui de 10%, né? Que você não paga maior. E 10% de diferença? 10% de diferença. Imagine. Surreal. E a conta de energia no supermercado é enorme, né? É muito grande mesmo. Tem mais de uma loja, então são várias lojas, tudo. Então, pô, no final das contas, a gente conseguiu dar entrada no cumprimento de sentença de 14 milhões de reais. Depois de 10 anos de trabalho. Né? Então, e onde é que eu quero chegar? Que assim como a gente conseguiu para essa empresa, tiveram muitas empresas que a gente não conseguiu. Por quê? Porque na época a gente ofereceu, mas não, lá vem esse advogado aqui com esse papinho, querendo ganhar meu dinheiro, querendo trazer essas teses mirabolantes. E aí não fizeram, entendeu? Inclusive uma amiga nossa, que você sabe, já comentei com você, a empresa dela também, não dela, né, mas onde ela trabalhava, tinha uma conta de energia bastante elevada. Eu tentei de tudo para conversar com a diretoria, tudo, eles não quiseram. E caso tivessem aceito, tivessem feito trabalho, hoje agora também usufruindo desse teriam recebido algo em torno de 2 milhões a 3 milhões de reais. Mas não vão ganhar nada, porque não contrataram, né? Não acreditaram naquele projeto. Né? Então, infelizmente, hoje em dia, como a gente já tinha uma assessoria com essa empresa, eles aceitaram. Falaram, não, os caras estão dizendo isso, eu vou aceitar. Faz parte, né? Agora, aí quando a gente chega, que não tem uma assessoria, né? Chega, digamos assim, de paraquedas na empresa, aí tem uma resistência maior. Até do contador, às vezes, como você falou, não, rapaz, deixa quieto, deixa da forma como está mesmo, não vamos mexer nisso não. E às vezes o empresário ele não pensa nem no risco-retorno. O empresário ele é movido a isso. Sim. Quanto é que eu vou ter que investir para poder ter um retorno? Qual vai ser meu risco nessa operação? O retorno que eu vou ter, ele compensa o risco no meio do processo. Bom, isso. Então, pronto, o risco lá, na época, qual era o risco? Pagar os honorários iniciais. Na época, acho que era de 5 mil reais. Então, porque ele não quis pagar 5 mil reais, ele deixou de ganhar 2 milhões de reais. Entendeu? É que nem aquele cara que sonha com o número da loteria
e fala assim, não vou jogar não. Aí chega quarta-feira, tá lá o número que ele sonhou, ele fala, puta merda, só ia gastar 12,50 e perdi. Perdi essa oportunidade. Bem isso, né? Então, infelizmente, rapaz, é isso, né? E voltando agora para transação tributária, né? Sim, explica pra gente o que é a transação tributária. Pronto. O que é que acontece? Antes existia o refis, né? Todo mundo conhece. E era o quê? O que era o refis? O refis era o governo, a União, o município, ela editava uma lei, né, prevendo percentuais de redução para quem efetuasse pagamento dentro daquelas possibilidades. Então, olha, quem pagar... No caso de você refinanciar uma dívida, não é isso? Então você tem uma dívida lá, vamos dizer assim, 10 milhões de reais. E aí, se você pagar ela à vista, você vai dar uma redução de 100% de juros, multa e 50% de honorário, digamos assim. Então, sua dívida caía de 10 para 3, digamos assim. Pronto. Só tem que o governo começou a ver que os empresários mais inteligentes estavam fazendo o quê? Vou pegar esse dinheiro que eu pagaria de tributo, boto no meu caixa, faço tudo isso, porque depois vai vir um refis mesmo. Aí eu vou e pago. Ele era todo ano, no caso, né? Não todo ano, mas vinha com uma constância boa, assim, de 2 em 2, 3 anos. Então o cara meio que já fazia parte do planejamento dele. E aí o governo veio, não tá certo isso, porque eu tô tratando de forma igual empresas que estão em situações desiguais. Sim. Então, assim, às vezes sua empresa não pagou porque não quis, para poder fazer um planejamento. A minha não teve condições de pagar. Então, a gente não pode tratar da mesma forma essas empresas. Então, veio esse Instituto da Transação Tributária, que foi o quê? Vamos tratar de forma desigual quem está em desigualdade. Sim. Pronto. Então, hoje, na transação tributária, tem, pelo menos no âmbito federal, né, ela tem a questão da capacidade de pagamento, que tem lá umas métricas, umas variáveis que a Procuradoria considera para poder dizer se você está no grau A, B, C ou D. Então, a gente sempre fala que para a transação tributária, você está no D e no C é bom. Sim. Ou seja, você vai estar lascada, então é bom porque você vai ter mais desconto. Mais desconto, né? Agora, se você estiver no A ou no B, você não tem desconto, né? Você simplesmente vai ter que parcelar como se fosse um parcelamento ordinário, que seria mesmo 60 parcelas sem nenhum tipo de desconto, né? Então, a transação tributária veio como um instituto muito bom e vem sendo bem utilizada pelas empresas, né? Não todas ainda, porque é um instituto que veio de 2020. Recente, né? Recente, foi regulamentada pela portaria da PGFN em 2022. Então, é algo bem recente ainda. Então, muitas empresas ainda não estão cientes disso, mas principalmente aquelas empresas que eu sempre falo. Até tem um artigo publicado em relação a isso, dizendo que essa transação tributária ela é muito importante para aquelas empresas que precisam da CND para participar de licitação, né? Empresas que já têm um parcelamento ordinário em curso, porque ela fez aquele parcelamento sem nenhum tipo de redução. Sim. E um ponto importante... Sem fazer a análise necessária, né? Porque você às vezes fez um parcelamento lá atrás, quando não existia a transação. Sim. Entendeu? Então, e também aquela coisa, a transação você permite... Você pode reanalisar um parcelamento que já existiu, no caso, é isso? Exatamente. Ele está nativo, você pode migrar, digamos assim, para a transação. Entendeu? E aí o que acontece? Pode existir caso até de cara que não vai parar de pagar porque já pagou o que deveria ter pago, né? Ou não? É mais difícil você conseguir chegar nesse, né? Pode até existir, mas é mais difícil, né? Não visualiza assim algo nesse sentido, né? Mas um ponto importante é que a transação ela permite um parcelamento em até 145 parcelas. Muito sendo maior. Que o normal do dobro, né? parcelamento ordinário é 60. Então, só aí, se você não reduzir o valor do débito, mas você reduzir suas parcelas, você alongar, você já vai reduzir sua parcela pela metade. Então, se você botar, você está pagando hoje de parcela de 20 mil reais. Se você alongar o dobro, você cai para 10, né? Sem nenhum tipo de redução. Sim. E é sempre importante frisar também que não tem redução no principal, né? Você reduz os juros, a multa e os honorários. Mas tem um pulo do gato. Qual é esse pulo do gato? Antes de você entrar para a transação propriamente dita, você tem que analisar, passar um pente fino nos débitos. Fala, não, eu vou parcelar esses débitos, beleza. Mas esse débito é devido mesmo, é isso? Ele é devido, de fato, tem uma prescrição aqui, tem algum assunto aqui que dê para ter uma tese do STF, do STJ, que a gente possa, que teve repetitivo, digamos assim, a gente possa reduzir isso aqui, excluir. Então, recentemente, não, na verdade, há algum tempo, teve um caso desse, que uma empresa estava com 8 milhões e meio, mais ou menos, e a gente passou esse pente fino e conseguiu reduzir 2 milhões e 700 mil. Só de reconhecimento de débitos que estavam prescritos. Então, a gente conseguiu reduzir 100% de tudo. Né?
Então, assim, se a gente fosse fazer a transação normal, ela teria 70% de desconto sobre juros, multa e os honorários. Mas não teria a redução no principal. E a gente conseguiu... Era a dívida. A dívida. Então, a gente conseguiu 100% em tudo, até no principal. Entendeu? Então, agora a transação já começa a partir de 5 milhões e pouco, quase 6 milhões. E não de 8 milhões de Lava Fumaça. Já muda você totalmente você já economizou aí uma grana. O cenário do processo. Do processo. Sua parcela vai ser muito mais baixa. Né? Então, outra coisa também que a regularização da CND, foi o que você falou, né? Sim. Não é só com a transação em si, mas tem muitas empresas que precisam da certidão e aí o empresário que está me ouvindo aqui, ele vai saber disso, que toda vez que vai fazer uma renovação de CND, é um Deus nos acuda. Falar, meu Deus do céu, o que é que tem de pendência? Vou ter que parcelar, o contador vai ter que emitir a guia, e aí o cara vai, parcela de qualquer jeito. E a Receita Federal também, vendo a estratégia dos empresários, o empresário fazia o quê? Parcelo, paga a primeira e chuta o pau da barraca. Sim. Parcelo, paga a primeira. Ah, porra, tá muito bom assim, né? Tá lindo. Você só paga uma parcela, tu sai. Não, peraí, vamos mudar isso aqui. Então, o que é que aconteceu? Quando você faz um parcelamento e você desiste, quando você vai fazer um novo parcelamento, ele já lhe cobra 10% da entrada. Sim. Pronto. Então, se seu débito é de 100 mil, você já vai pagar logo 10 mil de entrada e parcela o resto. Pronto. Se você fizer o segundo reparcelamento, 20%. E aí, nessa brincadeira... Agora que não consegue mais fazer reparcelamento. Você não consegue pagar, porque a pancada que você toma no início é muito alta. Então, muitas empresas acabam não conseguindo pagar. Né? Então, a gente estava com o caso de uma empresa que estava nessa questão e ela ia pagar, estava com 750 mil de débito, ia ter que pagar uma entrada de 75 mil, porque era o primeiro reparcelamento. Nós fizemos uma estratégia e aí, com essa estratégia, ela não pagou nada de entrada. Ela só pegou o débito dela, passou em 60 meses e pagou a primeira parcela. Né? Mas deixou eu tomar uma pancada de 75 mil. Sabe o que é mais interessante? É que, tipo assim, às vezes a gente pensa que é só deixar de pagar. Mas qual é o ponto principal de qualquer empresa que a gente sempre fala? O caixa é o rei. Imagine uma empresa que vai ter que tirar do seu caixa logo de cara 70 mil reais. Velho, é muita grana. É muita grana, né? Então, não é sobre aqueles milhões que a gente estava comentando aqui no início. É tipo assim, é você entender o seu caixa e você fazer com que seu caixa não sangre de forma imediata. Porque esse 70 mil ali é fluxo de caixa que vai te ajudar a continuar vendendo para você pagar o parcelamento. Se você não tem uma estratégia bem elaborada, automaticamente você perde sua capacidade de se manter no jogo porque tu teve que dar uma entrada muito alta. Ou nem entrar no jogo porque não consegue parcelar, né? Você perde a oportunidade. Perfeito. Né? E aí, muitas vezes, o cara vai ter que parcelar, porque às vezes ele tem um contrato, digamos assim, se eu não parcelar aqui esse débito, eu vou deixar de ganhar uma nota fiscal de 500 mil reais. Então ele pensa o quê? Não, vou sacrificar dos meus 500, vou ter que sacrificar 75 mil para poder receber os 500. Então ele não precisava pagar os 75. Entendeu? Então... tudo isso aí é aquela coisa que eu sempre te falo, que é o planejamento estratégico tributário. O tributário em si ele é muito amplo. Né? Ele tem o contencioso, administrativo e judicial, que é onde nosso escritório lá tem forte atuação há 60 anos. Tem a questão do planejamento tributário, né? Que é exatamente, está no Simples Nacional, é melhor estar no lucro presumido, é melhor você ir para o lucro real, ou então você saber qual o melhor cenário para você estar, para a sua carga tributária ser a menor possível. Né? E tem o recuperação tributária, né? Também, que é exatamente se você fazer uma análise dos últimos 5 anos para saber o que é que você pagou a maior, né? Ou o que você não deveria ter pago. Foi exatamente esse trabalho que a gente fez em relação ao caso do ICMS e do IPTU, que eu comentei aqui mais cedo. E tem também essa questão da transação, que é exatamente essa regularização da CND. Então, as empresas, ou do Simples Nacional, sim, precisam, né? Tá com débito todo sem pendência, senão não conseguem renovar. No seguinte, e o que eu acho mais interessante é isso, velho, que a gente entender todas as oportunidades que existem a partir do momento que a gente tem uma assessoria contínua, né? Não é à toa que eu trouxe mais esse conhecimento aqui para somar com os empresários, porque são detalhes que, quando a gente olha, é o que salva o nosso caixa, é o que viabiliza realmente a gente continuar na nossa operação, viabiliza um projeto de expansão, porque você deixa de pagar ou deixa de pagar de forma imediata um volume muito, muito grande. E não só isso, né? Tudo pode acontecer. Inclusive a questão de bloqueio judicial e tudo mais, né? Onde é que entra a assessoria jurídica nesse
nesse âmbito do bloqueio judicial, imposto de renda e tudo mais? É porque, na verdade, aí é a execução fiscal, né? Esse questão de bloqueio, que também é algo também que é bem negligenciado pelos empresários. A execução fiscal, ele recebe a citação pelos Correios, muitas vezes. O cara recebe, guarda lá o papel, não procura um advogado para tratar. E aí, da noite pro dia, tem um bloqueio, né? Tem um pedido, a procuradoria fala, pô, o cara foi citado, não apresentou defesa, não apresentou uma resposta, pô, não pagou, não se manifesta. Tá de brincadeira, né? Isso, tá pouco se importando aqui, né? Tá brincando comigo. Então ele vai, pede um bloqueio, o juiz defere, e da noite pro dia você toma um bloqueio lá, pode alto, né? Então tem um caso de um cliente mesmo que eu gosto sempre de contar, que ele teve um bloqueio de 400 mil reais, né? Então, da noite pro dia, teve esse bloqueio de 400 mil reais, e aí ele... Bloqueou na conta lá. Bloqueou, né? Na conta, 400 mil. E aí ele desesperado, procurando a gente, falando, rapaz, me quebrei, 400 mil reais era meu dinheiro para poder fazer todo o capital de giro, tudo. Aí eu falei, rapaz, calma, vamos pensar aqui numa estratégia para o seu caso. E aí a gente analisou internamente e chegamos à conclusão de que faríamos a seguinte estratégia. Nós apresentaríamos a defesa, que é o embargo de execução, no prazo de 30 dias, apenas com a intenção de segurar o dinheiro na conta judicial. Porque se nada fosse feito, automaticamente a Procuradoria pedia que fosse expedido um alvará e levantaria o valor. E ficava por isso mesmo. Então a gente fez o quê? Vamos apresentar a defesa, porque hoje, pelo que a gente já viu aqui, sua dívida está de 800 mil reais, não desse processo, mas sua dívida total com o Estado da Bahia. Sim. É de 800 mil, mas nós temos conhecimento de que está para vir um refis estadual. E com esse refis, você consegue quitar todos os seus débitos por 300 mil, mais ou menos, a depender, claro, do como é que vai vir. Mas se vier como os outros, você conseguiria pagar por volta de 300 mil e você ainda vai ficar com caixinha de sobra. Vai sobrar um dinheirinho. Ainda vai sobrar. E aí foi dito e certo. Nós fizemos essa estratégia. Veio o refis, a gente ficou lá ganhando tempo no processo, o refis veio, ele pegou o dinheiro emprestado, quitou 300 e poucos mil e nós fizemos um pedido de levantamento na execução fiscal dos 400 mil atualizado ainda, durante todo o processo. Então, pô, imagine uma estratégia dessa que você pode ter... Era 400 mil reais que ele ia perder e que se transformou em um certo de guarda-chuva dentro do processo ali por conta da estratégia, né? E tem mais. Era 400 mil para ele pagar um débito. Ele usou 300 mil para pagar tudo. Caramba. Então, ele saiu com a CND dele. É uma empresa que tinha mais de 30 anos. Né? Então, ele queria o CNPJ dele. Porque a história, né? Sim, de 30 anos e tal, ele queria isso. E aí, graças a essa estratégia, ele conseguiu ter de forma... sem pagar nada mais. Não perde o histórico, né? Não perde. Principalmente empresas que trabalham com licitação, engenharia, o histórico é importante. Sim. A engenharia sem histórico... Credibilidade, né? Exato. E tem alguns tipos de licitação que exige o histórico. Pô, qual foi a obra que esse CNPJ já participou? Qual foi os processos? O que é que tem de atestado? Se o cara, por conta de um embaraço desse aí, ele perde o CNPJ dele, velho... ele tem que começar literalmente do zero em alguns casos. Com certeza. E aí, tudo zero. mais difícil, né? Então, assim, esse caso, por coincidência, era um outro supermercado também, entendeu? A gente atua bastante com esse pessoal do supermercado, né? E aí, para finalizar, um outro ponto que também gostaria de chamar a atenção, que é importante para ter essa conversa, é o quê? Teve um caso, a gente tem lá muita parceria com contador, Sim. né? Porque contador tem bastante cliente, né? E é importante ele dar uma assessoria também adequada, né? Não é indicar qualquer profissional, mas é indicar um profissional que ele tenha conhecimento de que vai prestar um serviço bom para seu cliente, até porque você ganha moral, né? Fala, pô, o contador me indica um advogado bom que resolveu o meu problema, então você como contador ganha moral também, né? E aí teve um caso de Só antes de você finalizar, para te cortar e falar uma coisa aqui que é interessante, que a gente comentou antes, né? Tipo, o contador, ele tem moral quando indica uma assessoria jurídica eficiente, e tem alguns contadores que têm medo de trazer assessoria jurídica para perto, Sim. Achando que ela vai ali para poder atrapalhar o processo. Pelo contrário, é mais uma coisa para poder somar no seu processo, né? Então, o contador que está assistindo a gente aí, é importante você ter essa assessoria de qualidade. Vai mostrar para o seu cliente que você realmente se importa com o negócio dele, né? Pô, perfeito. Mas conte. E é até bom porque em breve a gente vai ter uma outra gravação. Eu vou te convidar aqui com o João, que é nosso parceiro, nosso sócio, também em outros negócios, que é contador.
e ajuda a gente também em várias questões. A gente vai bater um papo depois com ele aqui também, né? Não, verdade. Mas conte sua história, verdade, que eu te cortei. Não, tranquilo. Mas foi uma pontuação muito bem feita e necessária, né? De fato. E aí, teve esse cliente desse contador, né, parceiro, e ele nos indicou, nós apresentamos a proposta e ele ligou pro contador e falou: pô, velho, essa proposta dos caras aí é 5 vezes maior da proposta que eu tinha aqui em mãos. Então eu vou contratar esse... Vou pro mais barato. Vou pro mais barato, né? Porque, pô... Aí o contador, que é amigo dele, além de ser contador, é amigo mesmo, falou: rapaz, eu conheço os caras trabalham bem e tal. Vá por aqui, velho. Se você puder pagar, claro, né? Porque cada um também tá dentro do seu... Mas você tá com débito quase de 1 milhão. Você vai pagar isso aqui para um advogado que não é especialista na área, você vai jogar dinheiro fora. E muito provavelmente você não vai conseguir ter redução do seu débito. Não vai ter resultado. Não vai ter resultado, perfeito. E aí ele, não, vou confiar em vocês. E aí foi, nos contratou, tudo. E menos de um ano, nós conseguimos zerar o débito, literalmente. Zeramos o débito. E aí, quando nós demos a notícia, ele ligou feliz da vida pro contador, agradecendo, falando: pô, obrigado por ter me orientado 2 vezes, não ter deixado eu desistir, né, do caminho que eu estava querendo tomar. E é isso. Infelizmente, na vida, né, às vezes o empresário, e não só o empresário, mas a gente também, as pessoas, o ser humano vai pelo preço e não pelo valor, né, do que lhe vai ser entregue, né? E às vezes sai muito caro. É aquele ditado que minha avó já falava, né? O barato sai caro. Ditado de vó é sempre os mais certos. Rapaz, e sai mesmo. Certo, e sai mesmo. Eu já vi muitos casos já, e de fato acontece mesmo, né? Infelizmente. E, pô, Sinésio, o papo tá muito legal, muito bacana, mas infelizmente tá chegando nosso horário, né? Isso mesmo. Antes da gente fechar aqui, eu queria que você... Qual a dica ou a mensagem que você gostaria de deixar pro empresário nesse finalzinho aqui de programa? Pô, Igão, o que a gente conversou aqui, né, de forma resumida, para ele dar importância à parte tributária dele, né? Porque não só com o contador, mas conversou, mas é importante ele ter essa assessoria tributária também, porque todo mundo vive reclamando: a carga tributária no Brasil é a mais alta do mundo, meu sócio é complicado, esse meu sócio abocanha muito, e aí, mas só tem que não faz nada. Ele simplesmente só faz reclamar, mas não parado. Fica parado, não toma atitude, e sendo que às vezes toma essa atitude aí, e pelo menos aquela coisa, você ter sua consciência tranquila de falar: olha, ainda que minha empresa esteja toda certa, pagando tudo certo, eu vou ter uma assessoria que ela vai me certificar disso. Eu vou dormir tranquilo, que eu não estou pagando... Como você falou, vou ter um seguro. Um seguro. Pronto, não estou pagando nada errado, eu estou fazendo tudo certinho. E se vier um pepino, vier um problema, eu estou segurado. Porque o que é o seguro hoje? Quando você tem um plano de saúde, digamos assim, você tem aquela previsibilidade, que você vai pagar por mês aquele valor, e pode ser até que precisar ficar na UTI 50 dias. Vai custar quanto? 50 dias de UTI. Uma grana absurda. E aí você pelo mesmo valor que você está pagando ali, R$1.000, 1.000 e poucos reais, você está com sua UTI de 50 dias. Então seria basicamente isso, né? E às vezes ver não como gasto, mas ver como investimento, né? Porque é aquela coisa que a gente falou aqui: barato sai caro. E aí depois, muitas vezes o empresário faz o quê? Toma a pancada para depois ir procurar. Mas aí às vezes a pancada lhe derruba, lhe dá um nocaute. E aí você não tem para onde levantar mais. Às vezes você toma uma pancada, você consegue levantar, mas às vezes é uma pancada de nocaute, e aí? Entendeu? Não espere a porrada chegar, meu amigo. Procure estar sempre na defesa, é que nem luta de boxe. Pô. Você não espera o soco, você tem que estar aqui sempre ligado. Então, o tributário é isso. E, Sinésio, você que não é 100% nativo digital, mas eu sei que hoje você está mais presente nas redes sociais. Sim. Como é que nossa audiência consegue te encontrar? Qual é o seu arroba? Diga seu Instagram aí pra gente. Sinésio Cirino, né? Sinésio com S, todo com S, S-I-N-E-S-I-O, Cirino, C-Y-R-I-N-O. É só isso. Sem ponto, sem nada, sem né? Nada, Então, siga aí, @Sinésio Cirino, para você. Tem conteúdo pra caramba lá sobre direito tributário, ajuda a gente demais, o Sinésio. E, como vocês sabem, o Juntos para Somar é uma iniciativa aqui do Estúdio Somar, para poder trazer um pouco de conhecimento para empresários aqui da região, para o Brasil como um todo. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o estúdio, segue lá, somar.estúdio, e segue a gente também nas nossas redes sociais, que é o juntosprasomar.pdc.
Muito obrigado. Já esquecendo, se você gostou, se esse conteúdo fez diferença para você e você acha que tem algum amigo, seu empresário, que pode estar errando ou pode estar deixando de estar visualizando, ou como eu falei, não sabe que não sabe sobre esse assunto, compartilha com ele, curte esse episódio e vem para a gente somar com mais conteúdo. Um abraço. Valeu.